Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Estamos apenas recebendo aí as últimas pessoas que estão logando aí no grupo para que a gente possa começar aí nossa capacitação de hoje, o super webinar. Eu vou pedir a todos que mantenham seus computadores, dispositivos, celulares, tablets no mudo, sempre no mudo, porque assim a gente garante que os outros escutem melhor quem estiver na fala e no momento da fala. Tá? Bom, para quem não me conhece, prazer, meu nome é Charles, eu falo em nome do Grupo Arbo, fico baseado na casa do agente, mas falo em nome do grupo. Quero dar as boas-vindas a todos nessa capacitação de hoje, que a gente vai ter com a Mari da Cobo, né? Daqui a pouco a gente vai passar para as palavras aí para a coisa avançar. Espero que todos estejam bem, muito bem. Hoje é o segundo... Desculpa que eu estou falhando, mas é que eu tenho que liberar a entrada das pessoas. Hoje ficou na minha mão essa missão. A gente está na segunda capacitação, a gente teve Mendoza na segunda-feira, hoje África, e temos aí várias outras capacitações pela frente que vão acontecer ao longo das próximas semanas. E já temos também um calendário para os próximos meses e a gente espera usar bastante essa ferramenta, haja visto que a coisa funcionou, né? Muito melhor a gente poder interagir daqui, ver os rostos, trocar uma ideia, se ver, matar saudade e adquirir conhecimento sem precisar sempre sair de casa e se deslocar. Então, deixa aqui, tem mais gente para entrar. Então, é isso. Acho que eu vou encerrando a minha fala por aqui. Só realmente queria dar as boas-vindas, agradecer demais a presença de todos. Vou passar a palavra para o Valdir e aí depois a coisa vai fluindo. Tá bom, gente? Obrigado e até logo. Boa tarde, gente. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Valdir, eu sou gerente do departamento de vendas e comercial da Diversa Turismo. A Diversa é uma empresa que trabalha 100% com agente de viagens e, no momento, estamos trabalhando também home office, com todos os nossos telefones e sistemas funcionando normalmente. Estamos trabalhando home office, assim como todo o Grupo Arbo, tá? Quero te dizer que estou muito feliz, principalmente com a participação de todo mundo que está aqui. Dá para ver algumas carinhas, matar um pouquinho da saudade do nosso dia a dia, né? Eu acho que é o que mais impacta nesse momento, né? Eu sou uma pessoa que gosto muito de pessoas, de relacionamento, então isso para mim vou te falar que foi bem difícil, né? Mas é um momento que a gente tem que olhar um pouquinho mais para a saúde, acho que é um momento também que a gente tem que tentar tirar algo de bom, né? Deus tem sempre algo bom para nós, a gente tem que tentar aprender alguma coisa sobre isso. Bom, recentemente agora também, na parte da manhã, a gente enviou uma lâmina com um produto de África, tá? É uma lâmina bem legal, onde vocês conseguem fazer um download e baixar para colocar no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, para divulgar com seus clientes. Logicamente que a Diversa, o Grupo Arbo não tem nenhuma pretensão de aparecer para o cliente de vocês, então vocês podem fazer, editar da forma que vocês preferirem, tá bom? E é isso, gente, tá? Eu queria também falar para vocês que dúvidas, coloquem no chat, tá bom? A gente vai ter um bate-papo bem bacana no final, tá? Peço para que fiquem depois também que terminar o treinamento, porque conforme um feedback que eu tive do nosso excelente treinamento de Mendoza segunda-feira, as pessoas aproveitaram muito mais depois, aproveitaram bastante, aliás, porque o treinamento foi rico, né? E conseguiram tirar bastante dúvida, tá bom? Bom, presente conosco, que também vai fazer a interação durante o treinamento, tá o James, nosso diretor comercial, tá? Também aqui está presente a Adriana, que é a nossa diretora de operações e produtos, tá? E coordenando também o treinamento, o webinar, está o Bruno, do nosso departamento de marketing, ok? Bom, com a palavra Mari, nossa parceirona de Cobo, a gente gosta muito de vender esse destino. Tem crescido muito na Diversa, acho que tem crescido muito no mercado. A resposta tem sido super aceita, né? E muito bom, tá? A gente espero que gostem. Estamos aí e aproveite. Mari, é com você. Obrigada, Valdir. Vamos lá, gente. Boa tarde para todo mundo.
Espero que estejam todos bem em casa. A gente vai bater um papo hoje sobre África do Sul. O James vai me ajudar um pouco. Para quem não me conhece, eu não sei se alguém já assistiu treinamentos meus na Diversa. A gente já fiz algumas vezes lá. A Kobo é uma operadora que está com a Diversa desde o início, desde o comecinho. Então, só para vocês entenderem onde a Kobo atua, tá? Além de África do Sul, né? Então, todo o sul e leste da África. Então, além de África do Sul, a gente faz Botsuana, Zâmbia, Zimbábue, Moçambique, aí as ilhas, Madagascar, Maurícios, Namíbia. E aí no leste a gente faz Quênia, Tanzânia, Zanzibar, que fica aqui na costa, Uganda e Ruanda, tá? Então essas são as áreas de atuação da Kobo. Todos os escritórios da Kobo fazem saídas privadas, então tudo que os passageiros de vocês precisarem a gente monta da forma que eles quiserem. Nós temos as saídas regulares, tá? Grupos de lazer e incentivo, então também todos os escritórios podem montar essas duas opções de grupos. E a gente tem um departamento exclusivo de luxo, que é o Clube Africaí, que aí depende de como vem a solicitação dos passageiros, o que vem, então quais são os serviços, os hotéis ou os lodges, automaticamente essa solicitação é enviada para o Clube Africaí. Tá? E aí hoje a gente vai conversar sobre a África do Sul, eu vou falar um pouquinho desse país, da nação arco-íris para vocês. Ela está localizada no sul do continente africano, né? Fazendo fronteira com Namíbia, Botsuana, Zimbábue e Moçambique. Eu sempre gosto de mostrar essa comparação de territórios porque o continente africano é um continente muito grande e sempre que a gente vem de África do Sul é muito importante falar África do Sul, principalmente para o passageiro final que tem mania de colocar tudo embaixo de um guarda-chuva só. Então sempre, eu vou para a África, mas você vai para onde, né? São mais de 50 países no continente e às vezes por falta de informação ou por um pré-conceito que existe de determinadas situações. Então, eu sempre dou o exemplo da epidemia de Ebola, que aconteceu em 2014, no oeste do continente. África do Sul, por exemplo, não tem nenhum caso de Ebola há mais de 40 anos, e as pessoas simplesmente pararam de viajar para o país por medo, por falta de informação. Então, é muito importante, sempre que vence África do Sul, falar África do Sul, tá? O país é dividido em 9 províncias, tá? A divisão, que é a divisão administrativa, são mais ou menos como se fossem os nossos estados. Aqui a gente vê os principais aeroportos, mais para frente eu mostro os que, principalmente da área da região do Kruger, que é muito importante para vocês entenderem, mas os mais utilizados pelo público brasileiro são o de Johannesburg, que é a porta de entrada, os aeroportos da região do Parque, do Kruger, e aqui no sul, Cape Town, George e Porto Elizabeth, que são os aeroportos da Rota Jardim, tá? Muita gente pode estar se perguntando sobre a situação como vai ficar. A South African Airways não vai voar mais para o Brasil, acho que todo mundo sabe disso. Antes da pandemia, o que a gente sabe é que a Latam queria colocar os voos diários e aumentar o equipamento para tentar suprir essa demanda, mas a gente realmente não sabe agora, com a atual situação, como vai ficar depois, né? A gente tem que ter um pouquinho de paciência para saber o que vai acontecer depois, mas a princípio era a informação que nós tínhamos, né, do que iria acontecer. Algumas informações sobre o país. Então, a África do Sul hoje tem aproximadamente 57 milhões de habitantes, divididos em 9 províncias, como eu já tinha falado. Quase 70% da população sul-africana é negra, são várias etnias, e o restante dessa população é dividida entre brancos, mestiços e asiáticos. São 11 línguas oficiais e o inglês é o mais utilizado. A religião mais praticada é o cristianismo, mas tem um alto número de praticantes de outras religiões, hinduísta, muçulmano, judaico, budista, porque graças à Constituição, que foi muito bem estruturada depois do regime do Apartheid, eles têm uma liberdade de seguir a fé que eles quiserem,
Tá? Os esportes mais praticados são o rugby, o cricket e o surf, que é muito tradicional, eles têm competições internacionais no país. E o soccer, né, o nosso futebol, ele ganhou mais atenção depois que a África do Sul sediou a Copa do Mundo em 2010. É a maior economia do continente africano, tá? A moeda sul-africana chama-se Rand, é o ZAR. E só para vocês terem uma ideia, em março, $1 estava o equivalente a 15,30 rands. A gente costuma, até também a pandemia, a forma que a Kobo trabalhava era fixar o câmbio mensal, então a gente mandava para a Diversa todo início de mês esse câmbio, porque a África do Sul ela não permite que a gente envie invoices em outra moeda que não seja a moeda local, e aí para que facilite a vida dos nossos clientes, a gente fixava essa moeda mensalmente. Então todo começo de mês a Diversa recebia o câmbio e aí trabalhava com aquele câmbio, né, durante o mês. Com a pandemia isso está um pouco mais complicado por causa da oscilação, mas com certeza depois que isso tudo se normalizar vai voltar a funcionar desse jeito. É um país marcado pela segregação racial, tá? Ela viveu o regime do apartheid de 48 até 94, tem muita história no país. É muito importante que a gente conheça e saiba os interesses dos passageiros, o que eles gostam, porque tem muitos tours, passeios que contam essa história. Então, se for de interesse deles, é muito legal sugerir isso para que eles visitem o Museu do Apartheid, por exemplo, a Robben Island em Cape Town. Eu vou mostrar isso mais para frente. Mas é sempre importante saber se é de interesse do passageiro, lógico, né? O país possui 3 capitais, então a cidade do Cabo é a capital legislativa, Pretória é a capital administrativa e Bloemfontein é a capital judiciária. E o presidente da África do Sul chama-se Cyril Ramaphosa, ele foi eleito em 2018. E por que vender a África do Sul? Então vamos lá. Primeiro, o excelente custo-benefício, tá? A gente viu pelo câmbio, mesmo perante ao real, perante a nossa moeda, o Rand é uma moeda desvalorizada. Então, o custo para comer, beber, fazer compras, para os passeios, é barato para o brasileiro. Então, isso é um argumento que vocês podem usar na hora de oferecer a África do Sul para os seus passageiros, tá? Então, o custo-benefício é um ótimo argumento. Belíssimas paisagens, é um país extremamente cênico, com estradas, o mar, as montanhas, vales. Vocês vão ver também pelas imagens em toda a apresentação. A infraestrutura turística é um país extremamente desenvolvido, com muitas pessoas empregadas nesse setor. Todo mundo que vai para a África do Sul, que conhece, volta muito surpreso em relação a isso. Eu sempre falo que a África do Sul é um país que você pode vender um hotel 3 estrelas sem medo, tá? Não sei se o James quer falar um pouquinho em relação a isso. Quer, James, acrescentar? Não, Mari, continua aí, por Ok. favor. Os esportes de aventura, eu também falo um pouquinho mais para frente dos parques, mas o sul-africano adora praticar esportes e tem uma gama muito grande de opções, então mais para frente eu mostro, mas é também um excelente argumento para aquele passageiro que adora, né, o passageiro mais aventureiro. A nação arco-íris, então, é de todos os povos convivendo em harmonia, de todas as cores, então toda essa parte histórica também que eu estava mencionando. A vida selvagem, que a gente não pode falar de África do Sul sem mencionar a parte da vida selvagem. A luta pela liberdade, então, mais uma vez, toda a parte histórica, a história do Mandela. Diversas experiências, então é um país muito completo, tá? Para aquele passageiro que quer tranquilidade, gosta da natureza ou gosta mais de cidade, gosta de bons vinhos, gosta de comer bem, quer fazer compras, realmente é um país que atende a todos os gostos, a todas as expectativas, tá? E aí a gente vai começar falando, Johannesburg é a porta de entrada, né? Saindo do Brasil, a gente
chega por Johannesburg. É uma cidade que não tem a beleza natural de Cape Town, da cidade do Cabo, mas é uma cidade extremamente efervescente, muitas coisas acontecendo, vários mercados, coisas na rua que você pode visitar, e aí tem restaurantes excelentes, shopping centers, muita coisa legal mesmo, galerias. Então, é uma cidade muito interessante para se conhecer. A gente sempre sugere que o passageiro fique 1, 2 noites no início da viagem e visite, sim, o Museu do Apartheid, conheça a história do país, conheça como a coisa aconteceu, porque você passa a ver o povo e a cultura do país de uma outra forma, e a tua viagem acaba tendo uma outra cara, tá? Alguns locais, então, em Johannesburg, aqui a gente tem o Soccer City, onde foi a abertura e encerramento da Copa em 2010. Sandton é um bairro super turístico, muita gente gosta de ficar. Aqui é a Mandela Square, vários restaurantes aqui no entorno da praça, tem um shopping super legal também e muitos hotéis aqui no entorno. Então, é uma região muito legal para os passageiros ficarem. É distante do aeroporto. Então, novamente, o passageiro que fica em Johannesburg 1, 2 noites, não é interessante ficar muito perto do aeroporto, porque o aeroporto é longe do centro da cidade. Então, é mais legal ele ficar em bairros mais turísticos que tenham mais vida, enfim, para ter mais coisa para se fazer. Tá? O Soweto, nessas 3 imagens, é uma comunidade onde o Nelson Mandela viveu, e a casa que ele morou aqui se transformou num pequeno museu, também faz parte de um tour, então é interessante conhecer, visitar. E aqui o Museu do Apartheid, que aí é um outro museu, não tem a ver com esse pequeno museu que eu mencionei, que conta toda a história desde antes do regime do Apartheid até depois, toda a história mesmo de tudo que aconteceu no país. De novo, é sempre muito importante saber se o passageiro tem interesse, gosta de história, esse tipo de coisa, tá? E aí a gente vai falar... Falando, Mari, deixa eu só falar uma coisinha aí de Soweto, aproveitando, porque sempre tem um pouco de receio desse lugar, mas é uma das cidades mais importantes do mundo, porque aí teve os 2 prêmios Nobel, né? Tanto Sim, o Mandela e o Desmond Tutu viveram aí, então é muito importante, é uma raridade. Sim, exatamente. E aí, aproveitando o gancho, que muita gente pergunta sobre a segurança de Johannesburg, né? O que eu sempre brinco é que, eu sempre falo, se eu estivesse dando esse treinamento na Suíça, talvez eu falasse, é um pouco perigoso, mas quando a gente está falando em Brasil, em São Paulo, no Rio, ontem eu dei esse treinamento de África do Sul para um cliente do Rio, não tem como a gente, né? É uma cidade grande, a gente está muito acostumado, então, óbvio, tem bairros que talvez não dê para ir, tem lugares a gente sabe, né, que não dá para sair talvez à noite, em determinado horário, mas não tem nenhum problema. Eu estou há 10 anos com a Cobo, antes da Cobo eu fui 6 anos South African Airways, então assim, eu frequento a África do Sul há algum tempo, nunca tive nenhum tipo de problema, saio sozinho em Johannesburg, pego Uber, pego transporte, enfim, realmente é você saber, claro, né, onde ir, mas não tem nenhum tipo de problema para a gente que sabe, né, como funcionam cidades grandes, tá? E aí a gente vai começar a falar um pouquinho de safari e do Parque Nacional do Kruger. O Parque Nacional do Kruger fica na região norte, aqui ele pega 2 províncias, que são as províncias de Limpopo e Mpumalanga, tá? O sul do parque, ele fica a mais ou menos 440 quilômetros de Johannesburg, que dá mais ou menos umas 5 horas, se você pegar um carro e ir direto, tá? Quando a gente fala de um roteiro regular, essas 5 horas não são 5 horas, elas demoram um pouco mais, porque o passageiro sai de Johannesburg na parte da manhã e é como se fosse um tour, é um passeio, tá? Então ele vai passar o dia todo viajando, ele vai parar para almoçar, ele tem a rota panorâmica, que eu vou mostrar agora um pouquinho mais para frente. Então tem pontos de parada e ele só vai chegar no hotel no final do dia. Então demora realmente o dia todo de passeio, tá?
Mas essa informação é só para saber mais ou menos quanto tempo a distância. As outras formas de se chegar na região do Kruger, voos regulares, e esses voos não foram afetados, tá? Com a parada da South African Airways. Então, tem voos regulares, são 4 aeroportos, eu vou mostrar no mapa, e charters também para algumas reservas privadas que têm pistas de pouso, tá? Então, quando o passageiro vai ficar em determinadas reservas privadas, existe a possibilidade de voar direto para a própria reserva, tá? É o maior parque nacional da África do Sul, é o mais visitado, ele é muito grande, ele tem 19 mil quilômetros quadrados, são 330 quilômetros de extensão, um santuário de vida selvagem, ele foi estabelecido em 1898 e ele hoje possui uma excelente infraestrutura, isso significa que ele tem de posto de gasolina, loja de conveniência, restaurante, lanchonete, até para ter toda essa estrutura desses mesmos passageiros que fazem esses roteiros regulares e que fazem o safari dentro do Parque Nacional. Então, quando eles passam um dia fazendo safari dentro do parque, eles param, né? Precisam de toalete, param para almoçar, enfim, fazem todo esse trâmite durante o dia dentro do parque. Alta temporada de safari é o inverno, tá? E as estações são como as nossas, né? A gente tá todo mundo no hemisfério sul, porque nessa região, no inverno, não chove muito pouco, então a vegetação fica mais baixa e, consequentemente, é mais fácil de avistar os animais. Porém, não existe uma baixa temporada para fazer o safari. A África do Sul hoje é considerada que não tem baixa temporada, qualquer época é uma boa época, e eu pessoalmente considero que o inverno, no inverno Cape Town perde um pouco, tá? Até porque no inverno Cape Town pode chover bastante. Então, no momento de decidir a data de uma viagem para a África do Sul, eu acho que isso precisa ser levado em consideração. E aí a gente vê a rota panorâmica que eu tinha mencionado, então isso é no caminho entre Johannesburg e a região do Kruger, algumas das paisagens que a gente pode ver, tá? Aqui a gente vê uma imagem da estrada, todo mundo pergunta também se a estrada é segura, se a estrada é boa, então sim, a estrada é muito boa, e aí a gente tem uma parte da estrada, essa rota panorâmica com o canyon desse rio, do Rio Blythe, com vários pontos, com mirantes, onde a gente consegue parar para tirar fotos incríveis. Mais um pouquinho aqui da rota panorâmica, tá? E aí aqui são os 4 aeroportos da região do Kruger. Então, isso é muito importante, gente. E aí, óbvio, eu tô falando de passageiros que vão voar para a região do Kruger, né? Não que vão fazer essa rota terrestre. Então, a gente tem 2 aeroportos na região norte e 2 aeroportos na região sul. Aqui a gente tem o Parque Nacional. E aí vocês lembram que eu falei que o parque tem 330 quilômetros de extensão, tá? Então, a gente tem Palabora aqui no norte, Hoedspruit, e aí Skukuza, que fica dentro do parque, e Nelspruit, que fica fora aqui mais para o sul, tá? Sempre que vocês tiverem um passageiro voando para a região do Kruger, vocês sempre precisam primeiro saber aonde eles vão ficar hospedados, para depois decidir para onde eles vão voar, tá? Por que isso? Porque se vocês tiverem um passageiro que vai ficar num lodge, por exemplo, em qualquer reserva aqui na área de Sabi Sands, e vocês mandarem o passageiro de vocês para Hoedspruit, por exemplo, ele vai demorar de 4 a 5 horas para chegar no lodge deles. Tá? Isso aconteceu comigo. Eu trabalhava na South African Airways, eu só tinha o aéreo para Hoedspruit, então eu voei para Hoedspruit. E eu tive eu ia ficar hospedada no Singita em Sabi Sands. Eu demorei quase 5 horas para chegar daqui até aqui. Então, tudo que teu passageiro vai economizar de tempo voando, ele vai perder de tempo, né, nesse transfer do aeroporto. Então, sempre que vocês tiverem um passageiro que vai voar para a região do Kruger, primeiro vocês precisam saber aonde eles vão ficar
para depois escolher o aeroporto que eles vão voar, tá? Isso é bem importante. E aí, de Johannesburg dá mais ou menos 50 minutos a 1 hora de voo, tá? E dos 4 aeroportos, 3 têm voo para Cape Town. Então, esse é uma triangular bem interessante, para o passageiro não precisar passar novamente por Johannesburg. Ele pode, então vamos supor que ele vá fazer primeiro o safari. Então, ele chegou em Johannesburg, vai para a região do Kruger, ficou, fez o safari, voa direto para Cape Town, sem precisar fazer conexão em Johannesburg. Ou o inverso, ele chegou, foi primeiro para Cape Town, ficou uma semana lá, enfim, não sei, fez... e aí voa direto para a região do Kruger para fazer o safari, sem precisar fazer conexão em Johannesburg novamente, tá? Então, isso é bem interessante. E aí aqui a gente tem mais um mapinha com o Kruger aqui e a parte das reservas privadas, tá? Que eu vou começar a falar e que também é bem importante de vocês entenderem as diferenças. Aqui a gente tem 2 cidadezinhas, Hazyville e White River, que são as cidades onde os passageiros ficam hospedados quando eles fazem os roteiros regulares. Então, todo passageiro que faz, a grande maioria, na verdade, que faz os roteiros regulares, eles ficam hospedados em cidades que ficam próximas dos portões de entrada do parque, tá? Então, eles não ficam em reservas privadas. Como que funciona o safari deles? Eles vão... eles vão chegar na cidade, normalmente, como eu falei, eles vão passar o dia todo viajando de Johannesburg até a região, vão chegar para jantar, vão dormir. No dia seguinte, eles vão sair muito cedo, tipo, antes das 5, porque eles vão entrar no parque e o parque tem hora para abrir, tem fila de carros para entrar, então eles vão ficar nessa fila, saem com um picnic box, o hotel fornece, entram no parque, vão para um local apropriado para tomar o café da manhã e começar o dia de safari. Na hora do almoço param também nesses locais que eu expliquei, né, dessa infraestrutura do parque para almoçar e depois continuam até umas 4, 4h30, quando eles saem do parque e voltam para o hotel para jantar e dormir. E normalmente no dia seguinte eles já voltam para Johannesburg. Então eles passam o dia todo fazendo safari dentro do Parque Nacional, tá? Quando um passageiro que fica numa reserva privada, e aí agora aqui a gente vê bem separadinho as reservas. Essa parte clarinha aqui toda é o Parque Nacional, e aqui a gente está vendo várias reservas privadas em marrom, cinza e tons de verde, tá? O que são as reservas privadas? São como se fossem grandes fazendas, como o nome mesmo diz, são propriedades particulares, tá? São cercadas sim, porém os hóspedes não veem essas cercas, tá? Isso é transparente para o hóspede. As únicas reservas que não possuem cercas são todas as reservas que fazem divisa com o parque, tá? Então, todas essas que fazem divisa aqui com o parque não tem mais cerca. Os animais podem ir e vir entre as reservas e o parque. Os passageiros não. Os passageiros que estão hospedados nas reservas, eles só ficam naquela reserva. Cada reserva pode ter um lodge, pode ter 3 lodges, pode ter 5 lodges, depende da reserva, tá? E aí, o passageiro chega na reserva que vai ficar, vai para o seu lodge. Depende do horário, depende se ele foi terrestre, se ele voou, mas normalmente ele chega para fazer a atividade da tarde. Ele vai sair por volta das 4 da tarde para fazer um safari dentro daquela área, que vai durar mais ou menos umas 3 horas. Ele retorna para o jantar, dorme. No dia seguinte, ele vai sair muito cedo. Os lodges servem um café, um chá, um bolinho para o passageiro não sair de estômago vazio. Então, por volta das 6 da manhã, eles saem para fazer o safari. Novamente na área da reserva, tá? Dura também umas 3 horas
e aí eles voltam, aí eles vão tomar o café da manhã, vão curtir o lodge, vão dormir mais, vão ler, vão para a piscina, vão para o spa, enfim, vão aproveitar mesmo as instalações, ou fazer o que eles quiserem ali, tá? Então, quando o passageiro fica numa reserva privada, num lodge, ele tem duas atividades, duas saídas de safari por dia, uma na parte da manhã e uma na parte da tarde. Quando ele quando ele fica nas cidades aqui próximas dos portões de entrada e faz o safari dentro do parque, ele passa o dia todo fazendo e sai por volta de umas 4, 4:30 da tarde, tá? Aqui a gente vê bem, então, na parte verde escura, o Parque Nacional e na parte verde clara, a área das reservas privadas. Aí vocês vão me perguntar, mas eu posso ficar hospedado dentro do parque? Sim, existe essa possibilidade. Existem áreas de concessão dentro do Parque Nacional que foram dadas para empresas explorarem, e aí existem lodges nessas áreas de concessão que funcionam exatamente como uma reserva privada. Então, são 2 atividades por dia, como se ele tivesse uma reserva privada. Todos esses triângulos, são poucos lodges e são lodges normalmente bem top, assim. Todos esses triângulozinhos que vocês veem aqui dentro do parque, tá? São áreas de concessão com lodges, então existe sim a possibilidade de se ficar hospedado dentro do parque, nesse formato de reservas privadas, tá? E aí um pouco da vida selvagem, do que a gente consegue ver tanto nas reservas privadas como dentro do Parque Nacional. Uma curiosidade aqui, a saída para avistar os animais chama-se Game Drive. A viagem toda que inclui os games a gente chama de safari, mas quando você tá lá e vai sair para avistar os animais, na verdade eles vamos pro game, o game foi legal, então eles chamam de Game Drive, que é um jogo mesmo de procura, de localizar os animais. Muita gente pergunta se é perigoso, a gente vê nas imagens, né, que os animais ficam muito tranquilos, eles estão muito acostumados, eles são selvagens sim, mas eles estão muito acostumados, eles veem o carro como um animal maior do que eles sentem, né, pelo olfato que o diesel, enfim, que não vai fazer nada com eles. Existem algumas regras, né, então vocês veem que os carros são abertos, então você não pode ficar em pé, você não pode falar alto, mas muito mais por uma questão do animal fugir e aí você perder uma foto do que ele atacar, tá? 2 pessoas que são imprescindíveis assim para completar a experiência do Game Drive são o Ranger e o Tracker, tá? O Ranger é como se fosse um guia. Eu falo que eles são enciclopédias humanas, assim, porque eles sabem absolutamente tudo dos hábitos dos animais, conhecem tudo, as explicações são maravilhosas, assim, então é muito legal conversar e saber e ver tudo que eles conhecem. E o Tracker é um rastreador mesmo, também é inacreditável, porque eles olham o chão e aí eles falam, aqui tem uma pegada de um leão, faz 2 horas que ele passou aqui, era um macho. Você fala, gente, como que o cara sabe isso, assim? E pode acreditar porque ele tá certo. Então, são 2 pessoas que completam muito a experiência do safari. E aí, quando eu estou dando o treinamento presencial, normalmente eu pergunto para todo mundo se sabem o que são, né, os Big Five, mas aí, como a gente está aqui no virtual, eu vou mostrar para vocês. Então, os Big Five são o rinoceronte, o elefante, o leopardo, o leão e o búfalo. E esse termo, gente, Big Five, na verdade, vem do século XVII. Ele diz respeito à dificuldade que os caçadores tinham de caçar esses 5 animais a pé. Depois a indústria do turismo acabou se apossando do termo. Hoje a gente ouve, são os maiores, são os mais perigosos, enfim, a gente já ouvi de tudo, mas vem daí o termo. E a grande sacada realmente do game, do safari, é você ver os Big Five. É o mais legal, saber quem viu, você conseguiu ver. À noite nos lodges eles têm normalmente um foguinho,
você fica em torno antes do jantar, tomando um vinho, e aí os grupos conversando, quem conseguiu ver, qual você viu, é super interessante, super gostoso. O mais difícil de se ver é o leopardo, tá? Por causa dos hábitos, ele está sempre solitário, está sempre em cima de árvore, então é bem difícil mesmo. A gente brinca que quando você vê o leopardo, você pode ticar uns 3 dos 5, porque tá com sorte. E aí algumas imagens de reservas privadas, e algumas, eu vou mostrar 2 atividades que só acontecem nas reservas privadas quando você está, né, nos lodges, enfim. A gente fala que nas reservas privadas o céu é o limite, literalmente, né? Algumas têm opções até do hóspede numa das noites dormir a céu aberto, e tem para todos os bolsos, tá, gente? Isso é uma pergunta que todo mundo sempre faz. Tem sim opções que são muito top, mas existem sim opções mais budget, então dependendo do que o passageiro pode pagar, ele vai ter a experiência e vai ficar numa acomodação muito legal. Então a gente consegue acomodar porque eles têm para todas as opções. O Sundowner, que são esses drinks ao pôr do sol, é uma das atividades que só acontece quando você está numa reserva privada. Não existe safari noturno, tá, gente? Então, teu passageiro, eu quero fazer safari à noite. Não tem safari à noite, tá? O que acontece é que quando você tá na segunda saída, no segundo game drive, antes de vocês saírem, o pessoal pergunta no hotel, o que você gosta de beber, o que você quer e tal, e na hora do pôr do sol, eles param num local apropriado e aí montam um esquema, pode ser no próprio carro, como tá aqui, pode ser uma mesinha, e aí botam uns petiscos, umas coisinhas, e aí, enfim, o que você pediu para beber, e aí você assiste o pôr do sol sul-africano, tomando seu vinho sul-africano, sua marula, seu gin tonic, sua cerveja, enfim, o que for. E os passageiros, os hóspedes costumam amar essa atividade, é muito legal realmente, porque o pôr do sol africano é um dos mais lindos do mundo. E aí depois eles fecham tudo e continuam o safari até voltar para o lodge. Então, normalmente, você consegue fazer um pouco da atividade já escuro, né? Então, quando o passageiro quer fazer à noite, na verdade, é isso que significa, porque não tem que sair à noite para fazer safari, tá? Então, o Sundowner é uma dessas atividades. E os jantares típicos no Buma, que também só acontecem nos lodges, são jantares ao ar livre, num local que é cercado, tá? É aberto, mas ele fica cercado, mais ou menos como um churrasco nosso, então são carnes na grelha, e aí normalmente os funcionários do lodge fazem alguma apresentação de dança ou de música típica e também os hóspedes costumam adorar. Eles não acontecem todas as noites, mas como os passageiros costumam ficar de 2 a 3 noites nos lodges, sempre o passageiro vai conseguir, pelo menos uma das noites, ter o jantar do Buma, tá? E aí, algumas diferenças, né, além do que eu já expliquei de safari em reserva privada e no Parque Nacional, que você, quando faz no Parque Nacional, é o dia todo, quando você está numa reserva privada, são 2 saídas. Uma outra grande diferença é sobre os off-road. Então, quando você está numa reserva privada, os carros podem sair da estrada. Então, a propriedade é deles, eles saem e vão onde eles quiserem, passam por cima de arbusto, enfim, para chegar muito próximo mesmo dos animais, enfim, de onde eles querem chegar, né? Quando você está num parque nacional, e aí eu não estou falando só do Kruger, estou falando de qualquer parque nacional, em qualquer país da África que tenha safari, os carros não podem sair da estrada, tá? Eles levam multa, enfim. Isso não significa que os carros não vão chegar muito próximos dos animais. A gente vê aqui
né, que é possível sim, mas depende dos animais estarem mais próximos, tá? A outra diferença são os veículos de passeio, que em alguns parques, no Kruger é um deles, é possível os carros de passeio entrarem para fazer safari. Então, o sul-africano faz muito isso. Ele vai para o Kruger para passar o final de semana, por exemplo, e aí ele entra, né, faz o safari com o carro dele de passeio. Então, a quantidade de veículos é maior também, tá? Quando você está numa reserva privada, só os veículos daquela reserva é que vão transitar naquela área, tá? James, você quer completar alguma coisa sobre safari? Porque eu vou passar para Cape Town. Ô Mari, eu estou com várias dúvidas aqui já entrando. Eu estou selecionando para a gente fazer essas questões todas de uma vez. Tá, Entendeu? você quer fazer no final melhor, né? Eu acho melhor. Aí a gente faz um remind de tudo que foi falado e pontua. Então, eu já estou anotando aqui, tem bastante questões, muitas dúvidas. Tá ótimo. Então, vamos lá. Vamos falar de Cape Town. A Cidade do Cabo dispensa muitas apresentações, as imagens falam por si só, uma cidade lindíssima, extremamente cênica também. A Table Mountain, que de quase todos os lugares da cidade a gente consegue vê-la. Duas dicas que eu gosto de dar a respeito da Table Mountain, para que vocês possam dar aos passageiros. Chegou em Cape Town e deu para subir na Table Mountain, suba. O tempo costuma mudar muito rápido em Cape Town e às vezes começa a ventar e eles precisam fechar o bondinho, ou então as nuvens cobrem a montanha e não dá para ver nada lá de cima. Eu conheço gente que ficou uma semana em Cape Town e não conseguiu subir por causa disso, tá? Então, chegou em Cape Town e deu para subir, suba. E a outra dica quem for no verão, não deixe de assistir um pôr do sol lá de cima. É inacreditável, é simplesmente um espetáculo, assim, maravilhoso. Eles têm um restaurante, loja de conveniência, enfim, lá em cima, dá para comprar um vinho, um espumante, vai lá para fora e assiste esse espetáculo tomando um vinho sul-africano, um espumante, é muito maravilhoso, tá? Vale muito a pena. Depois a descida demora um pouquinho, porque muita gente faz isso, então fica uma fila enorme para descer, mas compensa. Aí algumas das atividades que serem feitas em Cape Town, o City Tour, eu sempre sugiro fazer logo que chega. Cape Town não é uma cidade muito grande, então é legal chegar e fazer esse City Tour, ou se possível vocês já venderem daqui, para que reconheçam a cidade, já ver onde quer voltar depois, enfim. A subida a Table Mountain, né, isso que eu falei, visita a Robben Island, o que eu tinha falado antes sobre toda essa parte histórica. Então a Robben Island é a ilha que está o presídio onde o Mandela ficou. Uma visita bem interessante para quem curte história, para quem gosta. Os guias que mostram o presídio são antigos presos políticos, então, além de gostar de história, tem que estar com o inglês também mais afiado aí por causa do sotaque e tudo isso. O Castelo da Boa Esperança, que fica no centro da cidade, normalmente no City Tour passa-se por ele, mas é uma construção histórica bem bonita para visitar. Dois passeios que eu considero imperdíveis em Cape Town, e que na verdade não são em Cape Town, são tours, né, fora da cidade. Então, o Cabo da Boa Esperança, que é a excursão à Península do Cabo, e a excursão aos vinhedos do Cabo, são as vinícolas, tá? São 2 tours de dia inteiro que são fora da cidade. E o mergulho com tubarão branco é uma atividade para quem curte aventura, e também é um tour de dia inteiro e também fora da cidade, tá? Então, um pouquinho das imagens e algumas informações. Cape Town não é uma cidade que dá para a gente vender como destino de praia. A água é muito fria, tá? Eu sei que a gente vê aqui as imagens, o povo todo na praia, mas realmente uma loucura, porque a água é muito gelada, tá? Pra gente,
inclusive pra gente, assim, eu sei que às vezes tem gente que fala, mas Cabo Frio, mas não sei aonde. Eu falo, não, gente, vocês não estão entendendo, é muito fria. Mas é super gostoso você ficar, tipo, do outro lado, né, da rua, na beira-mar, tem vários barzinhos, restaurantes, então é muito gostoso. Camps Bay é uma dessas praias que é uma delícia ficar mesmo. Não pode se vender bebida alcoólica na praia, então não tem aquela coisa de tomar cervejinha enquanto tá ali no sol, é do outro lado da rua mesmo. Clifton, são 4 baiazinhas, 4 praias que também são maravilhosas para se visitar. Sea Point, um bairro super residencial. Cape Town, eles têm uma coisa muito de esporte ao ar livre, de correr, de andar de bicicleta, de skate, enfim. Então, esses calçadões, está sempre cheio de gente fazendo atividade física. Essa piscina é uma piscina comunitária, tem muito isso, assim. Tanto é que tem muita gente que compara sempre muito Cape Town com o Rio, né? Hout Bay já é no caminho para o Cabo da Boa Esperança. O Cabo da Boa Esperança é um tour de dia inteiro, porque ele tem vários pontos de parada. Um deles é Hout Bay, tá? Já é o primeiro deles. E aí Chapman's Peak, que é a estrada, né? Uma parte da estrada para o Cabo da Boa Esperança, uma das estradas mais lindas do mundo. A gente vê pelas imagens aqui cortando essa montanha, tá? Toda essa parte aqui, também com vários pontos que dá para parar e tirar foto. Então você sai aqui de Cape Town, aqui é a Hout Bay, onde eu tinha mostrado a imagem, e desce até o Cape Point, que é essa pontinha aqui, subindo pelo outro lado até, voltando aqui, Boulders Beach, que é a Praia dos Pinguins. Vou mostrar uma imagem. Simonstown, uma outra cidadezinha de praia, que às vezes o almoço é no Cabo da Boa Esperança, às vezes é em Simonstown, depende do tamanho do grupo, disponibilidade, e aí a gente volta, né, no final do dia para Cape Town. Então aqui é o Cabo da Boa Esperança, onde todo mundo quer tirar foto. E aí depois você vai até onde sai o funicular. Você pode subir tudo a pé, ou então uma parte sobe no funicular, e aí vai até mais ou menos onde começam essas escadas. E aí essa parte aqui não tem jeito, tá? Que é só subindo até o farol, é só nas escadas mesmo. Ontem me perguntaram se tinha rampa, não tem, tá, gente? Aqui é só escadaria mesmo. Simonstown, então essa outra cidadezinha que é uma graça. Então às vezes quando não tem disponibilidade no restaurante no Two Oceans, lá no Cabo da Boa Esperança, o almoço do tour é aqui em Simonstown. E Boulders Beach, que é um outro ponto de parada, que é essa praia dos pinguins, ficou conhecida, né, como Praia dos Pinguins. Eles simplesmente apareceram na praia, meio que um local bem residencial, com casas super legais, e um belo dia os pinguins chegaram, tiraram os pinguins voltaram, tiraram os pinguins voltaram. Aí eles desistiram, construíram as plataformas. A primeira vez que eu fui não existia nada disso, não tinha plataforma, não tinha nada, você ficava na praia com eles, assim, chegava muito perto. Hoje tem as plataformas, você paga para entrar super pouquinho, mas enfim, mas desistiram de tirar os pinguins de lá, e eles realmente vivem, tá? O ano inteiro eles estão lá na praia, e as pessoas adoram ficar vendo os pinguinzinhos, porque é uma graça. A Table Mountain, então, que eu já falei bastante, a história de subir Tem alguém que está com o microfone aberto, eu queria pedir para, se possível... Já fechamos aqui, Mari. Pode ir. Beleza, obrigada. Então, aqui o bondinho da Table Mountain, aqui é onde ele chega, que é essa parte aqui. Então, chega lá em cima mesmo, não precisa caminhar, andar, nada disso. Mas existe sim a possibilidade de subir a pé para quem, mas precisa ter um preparo aí mais específico para isso, tá? E sempre com guia e tal, mas existe a possibilidade de subir andando, tá? A Table Mountain. O Waterfront, que é o antigo
pier que foi todo reformado já há alguns anos e que todo mundo ama passear e ficar nessa região, nos hotéis da região do waterfront. Realmente é uma delícia, assim, tá sempre acontecendo coisa, tocando música, tem mais de 120 restaurantes, shopping center, a roda gigante, o aquário, o museu de rugby, muita gente passeando, eles têm uns galpões, tem um galpão só de comidas, que tem comida típica, tem várias coisas diferentes, e aí você pega a sua comida e aí tem umas mesinhas do lado de fora e fica do lado de fora curtindo e vendo o movimento. Depois tem um outro só de artesanato, uns artesanatos super legais, umas coisas diferentes. Então, assim, é muita vida, muita coisa sempre o tempo todo acontecendo. É um lugar muito gostoso. Eu sempre falo que é legal você, tipo, faz o tour do Cabo da Boa Esperança, por exemplo, passa o dia inteiro fora, aí quando você chega no final do dia em Cape Town, parem no waterfront e fica lá para jantar. É um programa delicioso. Mais um pouquinho do waterfront. Signal Hill é uma montanha que está do lado da Table Mountain, da Montanha da Mesa. Também o pessoal sobe bastante fazendo trilha, para ver o pôr do sol, noite de lua cheia, esse tipo de coisa, sempre com guia também, tá? O Castelo da Boa Esperança, que eu tinha mencionado, e o Bucap, que é o bairro malaio, também fica no centro da cidade, bem legal para se visitar, ver as casinhas coloridas, tem várias mesquitas. No City Tour também passa pelo bairro. E aí um outro tour que eu tinha falado que eu considero imperdível, que são as vinícolas, tá? São mais de 300 vinícolas na região do Cabo. As cidades mais visitadas são Stellenbosch e Franschhoek, tá? O tour de dia inteiro visita normalmente 3 vinícolas, para fazer degustação nas 3, e numa delas, né, normalmente na segunda você almoça, mas o que eu sempre falo é que, assim, se você tem um passageiro que tem tempo, gosta de vinho, ou um passageiro, um casal em lua de mel, não sei, alguma coisa assim, tenta colocar o passageiro 1, 2 noites nessa região, porque é maravilhoso, tem hotéis super vinícolas ou nas 2 cidadezinhas, então é super gostoso ficar na região, vale muito a pena, tá? É lindo você ficar e fazer degustação nessas vinícolas com essas montanhas e esse céu. As cidades em si são super gostosinhas, cheias de galerias de arte, cafés, lojinhas transadas, é muito legal. Então, um pouco mais de imagem de Stellenbosch e Franschhoek. Hermanos é uma cidade que fica mais ou menos 1h20 de Cape Town, dá para se fazer um bate-volta, mas ela já fica no começo da Rota Jardim, tá? De setembro a novembro é possível avistar as baleias da costa mesmo, não precisa pegar barco, tá? E a cidade é super gostosa no verão, também acontece muita coisa, festival de música, vários restaurantes, bares, enfim, muita gente vai para o verão para ficar, tem casa de veraneio sul-africano, então é super gostosa a cidade. Mas a maioria, né, dos turistas acaba indo nesse período de setembro a novembro para o avistamento das baleias. Aí o que eu tinha comentado sobre a prática dos esportes de aventura, então a África do Sul tem mais de 20 parques nacionais, nem todos com vida selvagem, né, e muitos para essa prática, e são várias opções, então caminhada, baloísmo, surf, cavalgada, rafting, mergulho, vela, tem para vários gostos, eles praticam mesmo, adoram. Então, para aquele passageiro que curte, é bem interessante. A Rota Jardim é uma opção muito legal também para o passageiro que tem mais tempo, tá? Porque o passageiro tradicional, assim, padrão, digamos, vai acabar fazendo safari e Cape Town, né? Se teu passageiro tem mais tempo,
e pode explorar um pouco mais do país, a Rota Jardim é uma opção muito legal, tá? É uma rota que liga Cape Town a Porto Elizabeth, ou o contrário, o inverso, são mais ou menos 750 quilômetros, e aí tem vários pontos no caminho com atrações. Então, você tem atrações em Plettenberg Bay, você tem atrações em Naisna, você tem atrações em Outram, Hermanos aqui, que eu tinha falado, onde tem as baleias. Então, tem vários pontos no caminho que pode se parar com atrações, tá? Então, algumas opções em Outram, que fica mais ou menos quase 400 quilômetros de Hermanos. Você tem as fazendas de avestruzes. A África do Sul é o maior criador de avestruz, eles aproveitam absolutamente tudo do animal. E aí você pode visitar uma fazenda, conhecer, saber o que eles fazem, para que eles utilizam o quê, andar de avestruz, experimentar a carne, bem legal. As cavernas do Congo, que são formações rochosas milenares, com toda a estrutura, tem plataformas, dá para entrar nas cavernas, aqui dá para ver as pessoas, então são imensas, assim, e para quem curte caverna é bem legal para visitar. Naisna, que está no coração da rota, muita gente fica em Naisna e aí faz algumas coisas no entorno, então fica umas 2 noites em Naisna e aí fica fazendo as atividades no entorno. Naisna tem uma lagoa e aí a cidade meio que acontece em volta dela, assim. Ela tem um waterfront também, menor, bem menor que de Cape Town, mas com lojinhas, restaurantes também legais. A reserva de Featherbed, com passeios de barco, então algumas atividades que podem ser feitas em Naisna. O Parque Nacional de Titicaca, é um parque bem conhecido, muito visitado, com trilhas, cachoeiras, bastante coisa para fazer no parque, também na rota. O Blowcrans Bungee Jump, que fica em Plettenberg Bay, é o mais alto bungee jump de ponte do mundo, tem 216 metros, então para os super mega aventureiros. E um pouco de África do Sul, além Kruger, 2 opções de parques para safari, além do Kruger, tá? Então, Pilanesberg e Madikwe, tá? Pilanesberg fica a 2h30 de Johannesburg, então é uma excelente opção para aquele passageiro que tem pouco tempo. Além disso, ambos parques são malaria free, que não é o caso do Kruger, tá? O Kruger não é malaria free. Pilanesberg e Madikwe são. Então, são ótimas opções para crianças pequenas, gestantes, por causa disso, tá? Também, no caso de Pilanesberg, ele fica junto do complexo de Sun City. Então, para aqueles passageiros que já vão ficar hospedados no complexo, também é uma excelente opção, porque vocês vão ver no mapa aqui, eles ficam, é uma coisa só, na entrada, o complexo é na entrada da reserva de Pilanesberg. O Madikwe é mais distante, tá? Ele é mais ou menos a mesma distância do Kruger, de Johannesburg, dá umas 5 horas, só que é para o outro lado, mas existe a possibilidade de voar também, tá? No caso de Madikwe, só os veículos dos lodges dentro da reserva é que transitam dentro da reserva, e no caso de Pilanesberg, carros de passeio também podem entrar, tá? Então, aqui, ó, dá para ver bem. Então, aqui é a reserva de Pilanesberg, e aí aqui a gente tem várias opções de lodges, e aqui está o complexo de Sun City. Então, se tem um passageiro que já vai ficar hospedado no complexo, crianças, enfim, é uma opção bem interessante, tá? Aqui o complexo, ele foi todo reformado, não só os hotéis, mas as áreas comuns também. E aí algumas imagens da vida selvagem dos 2 parques. E aí algumas informações adicionais. Então, é obrigatório o certificado internacional de vacina de febre amarela. É preciso tomar a vacina com pelo menos 10 dias de antecedência da viagem.
Não é necessário visto para brasileiros, mas é preciso ter pelo menos uma página em branco no passaporte, com 6 meses de validade da data do retorno. As temperaturas, eu sempre costumo comparar com o nosso sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Então, assim, no inverno faz bastante frio, principalmente quando o passageiro vai fazer safari, lembrando que o carro é aberto, não é que o carro vai sair correndo, mas sim, bate um vento. Então, assim, falar para o passageiro levar tudo. Gorro, cachecol, luva. Eu nunca fiz, por exemplo, safari em julho e quando eu fui fazer em maio, eu ia só com o olho de fora, de tanto frio. Depois você vai tirando as coisas, mas é necessário, tá? No verão não faz um calor insuportável, tá? Levar sempre roupas confortáveis, lembrar de levar uma capa de chuva, um windbreak, aquele casaco de quebra-vento, principalmente em Cape Town, independente da estação do ano, venta muito lá em cima da Table Mountain, no Cabo da Boa Esperança, no Farol lá em cima no Cabo da Boa Esperança também, então não esquecer. Lembrar de levar roupa de banho, protetor solar, repelente, boné, óculos, máquina fotográfica. Binóculo é muito legal para o safari, não precisa comprar, investir num mega, ultra, super binóculo, mas é legal levar. Sempre vai ter no carro, mas o Ranger não tem como deixar com uma pessoa só, tá? Sapatos confortáveis, o mais confortáveis possível, porque em Cape Town vai andar sem parar e no safari não vai andar nada, então, né, não precisa sempre... O pessoal acaba usando hiking boots para safari. Não tem necessidade, porque você não vai estar fazendo caminhada. Para o safari, para observação de animais, não tem um dress code, não tem uma coisa obrigatória. A gente brinca que os gringos acabam indo muito de Indiana Jones, assim, né? Mas sempre lembrar também, de novo, que o carro é aberto, então, dependendo da época do ano, se ficar batendo sol, você tiver de preto ou de cor escura, é desconfortável. Então, procurar usar uma cor mais clara, mais neutra, mais por uma questão de conforto mesmo, tá? E para a noite, o país é extremamente informal, você não tem necessidade de fazer grandes produções, longos, etc. Às vezes vai num restaurante um pouco mais legal em Johannesburg ou em Cape Town, aí ok, você, né, põe uma roupa um pouco mais arrumada, mas nada, né, grandes coisas assim. Os únicos produtos que exigem, tem sim um dress code, são os trens de luxo, o Rovos Rail, o Blue Train, mas aí quando vocês fazem a reserva, eles já mandam toda a solicitação, o que precisa, etc, tá? Então não precisam se preocupar. E algumas referências de valores, são valores aproximados, apenas, né, como curiosidade, lembrando que aqui esses valores estão todos em rands, então só como informação, quanto custa uma água, uma garrafa de vinho, uma refeição, uma salada, enfim. E as gorjetas, eu sempre gosto de falar, porque a gente sabe que o brasileiro não tem o costume de dar gorjeta, mas o sul-africano tem, ele espera, ele não vai cobrar, mas ele vai esperar. Então, é muito importante passar essa informação também para os passageiros, tá? Então, nos restaurantes, o mínimo de 10%, a maioria dos estabelecimentos só paga isso para os garçons. Nos hotéis é muito decisão do passageiro, quanto que ele vai dar para um malheiro, que vai mostrar o quarto, levar a mala, etc. E nos lodges, a gente sugere uma média de $15 por dia, por pessoa ou por casal para os Rangers. E é isso. Excelente, Mari. Que viagem, hein? A gente Muito gosta, legal, né, James? É uma paixão, né? É muito mais do que Espetacular. isso até. Ô Mari, tira a sua tela aí, que aí a gente consegue ver todos os rostinhos. Claro. E aí o James vai pilotando todas as perguntas aí, legal. Legal. Recebi bastante dúvidas aqui. Deixa eu até dar uma atualizada aqui para a gente já
Muitas interessantíssimas, viu, Mari? Ótimo. Vamos lá, para a gente bater um papo aqui. Tem uma que foi alguma das últimas aqui agora que acabou me entrando, a respeito daquela autorização, Mari, que o governo da África do Sul estava pedindo para os menores que estavam viajando com um dos genitores, o pai ou a mãe. Como é que está isso? Então, na verdade, eles não estavam mais pedindo. Isso, né? Revogaram, sim. Isso, foi revogada isso. Eu me lembro disso. Então, essa foi uma pergunta bastante... que teve várias pessoas que perguntaram isso. Então, vamos lá. Vamos repetir as 3 capitais, porque, né, há uma confusão pensando que Johannesburg é uma das capitais. Johannesburg não é. Então, é o centro financeiro, né? Cidade do Cabo, Pretória e Bloemfontein. Isso. Que são os 3 poderes, né? O presidente fica em Pretória, o parlamento fica no Cabo e o judiciário, o STF fica em Bloemfontein. Isso aí. Mesmo. Você tinha dito que o inverno é uma alta temporada, né? Que na verdade não existia tanto para se viajar para lá. Para o safari, no caso, né? Para o safari, sim, exato. Então, se para o safari é um dos focos da viagem, acho que também é um período legal para as pessoas viajarem, né? Sim. Por causa das condições das matas e dos próprios dos parques, né? Então, o que acontece... outono e inverno bem legal. O que acontece é que realmente existem... A partir do inverno não chove naquele período, naquele local, né? Na área, na região norte ali. Então tem pouquíssima chuva. E aí a mata realmente acaba ficando mais baixa por conta disso. E aí eu sempre sugiro assim, eu acho que setembro, outubro, não começou a chover ainda, porque só vai chover em março, na verdade, sim. Na região, né, do Kruger, e não tá frio mais, né? Já começou a esquentar, e aí Cape Town já tem outros ares, assim, né? Agora, óbvio, né? Você tá viajando com família, às vezes com criança, não é sempre que você vai poder sair no meio do ano, às vezes é férias mesmo, não tem jeito. No tour regular que você você coloca que não tem, houve uma pergunta que no tour regular não tem um safari noturno, e você fez uma explicação que para quem já foi para lá e teve a experiência de ficar numa reserva privada, obviamente essa noção do safari noturno sai para o programa muito próximo do sundown, né, muito próximo do pôr do sol, e se estende, né, até um pouco mais noite adentro, por ser numa reserva privada. Sim. O Kruger tem horário para fechar, assim como o Planisberg tem horário para fechar. Então, uma das perguntas que eu achei bastante pertinente se o passageiro num tour regular, esse safari noturno, que a gente sempre tem, eu acho que é legal até manter isso na nosso imaginário, porque você sai no final da tarde e volta, sei lá, às 8 da noite. À noite. E tal. É legal. Então, eu gosto dessa nomenclatura de chamar isso de safari noturno. E você disse que não... como é que fica isso nas saídas regulares? Não existe. Ele faz o sundowner, e volta que horas? Porque o parque fecha normalmente 18 e 19 horas, não é isso? Então, na verdade, na saída regular, ele sai do parque por volta das 5 horas. Isso não acontece, a atividade não acontece. Então, exatamente. Então, que fique claro para todo mundo, se o safari noturno, para ter essa experiência um pouco mais adentro da noite, é numa reserva privada. Numa reserva privada. Assim como o jantar no Buma também. Exato. Porque quando você está numa saída regular, você está em hotéis, em cidades. Então, eles não têm essa possibilidade de ter aquele jantar ao ar livre, enfim, né? Que eu mostrei do Buma, que tem todo aquele esquema. É diferente. Tá. Mário, uma outra questão. Como eu nunca fiz os tours regulares, assim, teve uma pergunta sobre a diferença dos 4x4, dos equipamentos que levam. Os equipamentos, esses jeeps, nos tours regulares que ficam nesses hotéis das cidades, são dessas propriedades ou eles são terceirizados?
Não, são terceirizados, são 4x4, só que eles são um pouco mais fechados do que os veículos dos lodges. Eles Entendi. têm não são veículos fechados, é que eles têm uma certa cobertura. Eu tenho, depois até eu te mando imagem, você pode. Eu acho que na foto que eu mostrei a diferença entre a reserva privada, o off-road e o Parque Dá para Nacional, se ver, dá para se ver. tinha uma imagem exatamente dos carros que são usados no Kruger. Eles são 4x4, mas eles são um pouco mais fechados. Tá. Inclusive, uma informação importante. No inverno, quando tá muito frio, a gente leva os passageiros até a entrada do parque em vans. Tá. E aí lá eles pegam 4x4, exatamente porque demora, sei lá, às vezes demora uma meia hora, né, para chegar a distância do hotel até a entrada do parque. Então, para o passageiro não ir nessa friaca até lá, eles vão nas vans e aí lá é que eles pegam o 4x4. Entendi, tem uma logística aí, um certo, entendi. Bom, vamos lá então, vamos prosseguindo aqui. Houve também muitas questões, de novo, acho que não entenderam. Você disse que os voos internos que estão fazendo com regulares para o Kruger, e tanto de Cape Town quanto Johannes, eles estão funcionando e são operados por aquelas empresas. Quer normais, dizer, né? não estão funcionando porque a África do Sul, Tá não no sei se todo lockdown, mundo sabe, está em lockdown total, então não tem nada funcionando. Mas sim, eles não foram. Não, mas eles estão assim, nada funciona. Mas eles não foram afetados com a história da crise South da South África. África. Sim, legal. Então vamos lá também, deixa eu ver aqui. Você falou aí da reforma do Sun City. Muitos passageiros, a gente teve inclusive alguns convidados que foram com a Kobo neste ano, no ano passado, que tiveram uma experiência vindo do Pilanesberg para Johannes, no Sun City, e ele estava já bastante, né, a impressão que o pessoal teve do Sun City não era de boa conservação e tudo, e você fala que eles foram recentemente reformados, né, que o Sun City Complexo, ou o hotel, como é que está isso? Eu tenho aqui se ainda vale a pena. Se ainda vale a pena ter essa experiência no Sun City. Então, na verdade, assim, o que... Da mesma forma que eu coloco, que eu falo que é muito importante conhecer o passageiro com relação à parte histórica e com o que você vai sugerir de passeio, se o teu passageiro vai curtir visitar um museu do Apartheid, por exemplo, é a mesma coisa um tipo de hotel, né? Então, obviamente, é muito importante você saber se é o tipo de hotel que vai agradar o seu passageiro, né? Porque às vezes o teu passageiro tem uma ideia na cabeça e quando chega é uma outra coisa. Então, é extremamente importante você saber o que é para poder vender, né? Eu conheço passageiros que amaram, eu conheço passageiros que não gostaram. Então, isso é muito importante, né? Antes dessa venda. Porque... Não, legal. Já deu para entender. Uma outra questão também que está aparecendo bastante aqui é que você, quando falou do Madikwe e do Pilanesberg, a gente sempre leva famílias para viajar para a África do Sul, né? E você mencionou aí que indicando até o Pilanesberg e o Madikwe para as famílias, principalmente por serem malaria free. Isso. Então, acho que é essa a indicação melhor para as famílias. Tem várias pessoas me perguntando aqui. São duas opções excelentes nesse caso. E aí, lembrando que no caso de Madikwe, ele acaba sendo mais exclusivo, né? Por causa da história dos veículos, que só os veículos dos lodges que estão, né, na área de Madikwe que podem transitar, e no caso de Pilanesberg, carros de passeios podem entrar, e tem todos os carros do complexo de Sun City que também fazem safari na região de Pilanesberg. Então, Madikwe acaba sendo um pouco mais exclusivo, mas os dois são excelentes para famílias. A gente tem aqueles regulares, no caso de Pilanesberg, para a família, enfim, que vocês têm, de 2 adultos, 2 crianças, ou em português, enfim, tem vários produtos nesse sentido que são em Pilanesberg.
E essa coisa da malária free, eu acho que é o... Que, na verdade, para o brasileiro, a gente não fala muito, né? O brasileiro não é tão preocupado. Eu acho que o europeu, o americano, acaba sendo muito mais preocupado do que a gente. Mas é importante Mas saber. no momento desse, né, que a gente vai ver agora, todo esse tipo de informação vai ser fundamental, não é? Com certeza. Óbvio. Então, o Kruger vai enfrentar provavelmente um problema sério com isso, né? Vai haver uma demanda muito maior para o Madico, enfim, para o Pilanesberg, para os parques que são malária free, porque já não basta tudo, ter malária também não é recomendável, né? Então, uma outra coisa também que estão me perguntando aqui bastante, não, aqui tem uma questão que fala das saídas regulares, não, nas saídas privativas, não, nos tours privados você faz as saídas para os parques normais. Estou respondendo para alguém aqui. Deixa eu te falar. O nosso temperatura... Uma coisa que eu não mencionei, que eu sempre acho que pode ficar confuso, não sei se para mim deu uma travada. Pode dizer, Mari, diga que eu te ajudo. A gente está te escutando bem, Mari, só a imagem que travou um pouco. Agora voltou. Voltou? Uhum. Perfeito. Ok. Então, uma coisa que eu não mencionei, que eu sempre fico receosa de ficar meio confuso para eles, é que existe uma saída regular, né? Onde o passageiro fica numa reserva privada. Entendi. Tá? Okay. Que eu não sei como vocês têm ela publicada, não sei como vocês chamam ela, mas a gente chama de espetacular. Eu não sei se vocês publicaram com outro nome, tá? Então, é uma saída regular, então ela é terrestre, ela sai de Johannesburg por terra, vai demorar o dia todo, aquela história que eu expliquei. Só que quando chega, vai ficar numa reserva privada, vão ser 2 safaris por dia. Na verdade, na saída são 3, porque ele vai chegar, vai fazer o da tarde. Isso. Não, vai chegar, são vai 4, fazer Mari. o da tarde. 4. Faz na chegada, 2 no dia seguinte e 1 na saída. Não, do espetacular ele faz 3. São 3? Ele chega para dormir. Chega para dormir. Ele chega para dormir. No dia seguinte ele faz 2. E mais 1 na saída, né? No dia seguinte ele faz o da manhã. Então, existe essa possibilidade. Tá bom. Deixa eu ver mais uma questão aqui. Agora eu vou fazer uma rápida aqui para a gente respondendo, para não deixar ninguém para trás. Pernilongos e mosquitos. Nunca vi. Nunca tive problema também. Também. Então, essa não tem pernilongos e mosquitos. Nunca vi em nenhum dos parques que visitei. A rota panorâmica, se alguém está perguntando aqui, a rota panorâmica, sim, é caminho do Kruger, né? É muito linda, por isso que, apesar de ser longa a estrada, o tempo de duração da viagem, vale a pena porque é muito bonita essa rota panorâmica. A temperatura média, há sempre essa confusão, mas você colocou bem isso, quer dizer, pensar no sul do Brasil. O que estiver acontecendo no sul do Brasil, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, é a temperatura que a África do Sul tem no momento ou no período da viagem. Sim, então é sempre bom, você já explicou isso, eu achei bem legal também. Tem uma questão aqui, a diferença entre o Madico, o Pilanesberg e o Kruger é que o Kruger e o Pilanesberg são parques públicos, né, e o Madico é uma reserva privada. A diferença a Mari também já disse, já pontuou. Tenho várias questões também que perguntaram na Rota Jardim, onde seria legal, né, se hospedar. Como é uma rota e tem várias cidades, vários lugares para se hospedar, você tem que fazer a rota se hospedando em diferentes lugares. Aquilo que eu falei, muita gente acaba ficando em Naisna mais tempo e fazendo coisas em torno, porque tem mais coisa perto, ou em Plettenberg Bay, depende, assim, né? Sim, e tem hotéis fabulosos nesse caminho, né? Incríveis. Tem também vários. Quanto seria o período roteiro? Qual o período para um bom roteiro? Eu acho que tem que ser umas 10 noites, de 9 a 10 noites, acho que fica muito bom. É uma excelente viagem, você faz ela muito completa. Nós, a Diversa, temos várias opções de circuitos para isso e para poder atender.
E dessas questões também desse período de bom roteiro, quantos dias em Cape Town, isso depende muito, mas se for estender para as vinícolas, se os clientes tiverem um perfil de apreciadores de vinhos, tem que ter pelo menos umas 5 noites ali, né, Mari? Pelo menos. Para poder visitar O que eu sempre falo 6 noites. É que assim, eu sempre falo, lembrando que os 2 passeios principais, vamos supor que a pessoa não vá ficar na região das vinícolas e vá fazer o tour, né? Então, os 2 passeios que eu considero imperdíveis são fora da cidade. Então, você está 2 dias que você não está vendo Cape Town. E aí você tem muita coisa em Cape Town, é muito gostoso né, de ver, de passear. Então, pelo menos umas 5 noites, sim. 5, 6 noites, pelo menos. Aí 2 questões aqui também que, bom, o Ranger explica sempre em inglês, né? Os Rangers e os drivers são sempre em inglês. E a conexão de internet. Todo mundo quer fazer os selfies aí, perguntando como é que são as conexões de internet. Muitos lodges deixam somente na área comum. O acesso à internet, para você não ficar também, para todo mundo não se esquecer de onde está, né? Então, vá para a área comum, na área da recepção, normalmente tem uma excelente internet para que você faça as atualizações, enfim, as transmissões que tem que fazer. Mas quando vai para o quarto, não são todos os lotes que têm essa conexão excelente. Ainda bem, né? Ainda bem. Pelo menos as pessoas para curtem, isso, né? Não é para isso. Curtem um pouco mais. Ô, Mari, eu acho que aqui, deixa eu ver se tem mais alguma. Muito boa, aqui entrou uma questão agora também aqui da adaptação, né? Você falou muito bem da infraestrutura da África e a adaptação para cadeirantes. A África tem realmente acessibilidade, é um dos tópicos, né? Um dos tops assim, da infraestrutura turística de lá. Não é, Mari? Sim. Eu acho que, de uma forma geral, a infraestrutura turística, eles são muito bem preparados, são muito bem treinados, é uma coisa muito impressionante, que todo mundo volta muito surpreso, assim, que eu não sei se as pessoas viajam com uma baixa expectativa e aí voltam impressionados, ou porque todo mundo que volta, né, sem imaginar que iria encontrar aquilo. Então, e a infraestrutura turística também, os serviços, tudo isso é muito de alta qualidade, de alto nível. Nessa linha dos cadeirantes que o James levantou, os veículos de safari são também assim plenamente adaptados para cadeirantes, inclusive, que tenham mais restrições, que não consigam, por exemplo, levantar, por exemplo, que a cadeira tem que entrar no veículo. Tem isso? Olha, Charles, na verdade, sempre existe a necessidade de se questionar o lodge, mas eles... Posso falar de uma experiência que eu tive com isso? Por favor, porque eu tenho uma também. Eles tinham uma plataforma, Charles, assim, que em vez de você entrar num Jeep, normalmente, como você sobe num Jeep, tinha uma plataforma, como eles ficavam parelhados. Então, dá para o cadeirante subir com esse lugar, com essa cadeira, até essa plataforma, e ele entra com a própria cadeira, se for necessário, ou ele se desloca para sentar no veículo. E ao voltar também. Então, eu fui no Sabe Sands até, não me lembro, acho que em Iate, que eu tive essa experiência nesse lodge, e eles tinham essa plataforma, que eu achei sensacional. Foi só lá que eu vi. Era exatamente essa a pergunta, se tem alguma coisa preparada, alguma estrutura para esse nível de necessidade. Obrigado, gente. Imagina. Eu já vi plataformas assim também, desculpa que eu interrompi, mas eu já vi plataformas dessa forma, e já vi de não ter como colocar cadeira, e aí só que aí a pessoa podia eles colocarem o cadeirante no carro, enfim, já vi de outras formas também. Legal, acho que o importante então é sempre que tiver uma demanda questionar se tem, e se esse não tem, qual que vocês podem recomendar que seja do mesmo nível tarifário. Exatamente isso. É isso. Aqui, vou entrando questões aqui também de conciliar os programas e de mergulhos, pode fazer, não é só com tubarão branco. Tubarão branco é uma das experiências, mas mergulhar tem vários lugares para mergulho na África. É perfeitamente possível conciliar
o turismo de mergulho com visitas aos parques, safaris, tudo. Na África, Com realmente certeza. é possível fazer tudo. Aqui, novamente, a idade mínima para os safaris das crianças, Mari, isso sempre é uma questão que os passageiros fazem para as agências e, consequentemente, para nós. A gente sabe que numa reserva privada, se os pais fazem de uma forma privativa o passeio, eles também podem levar os filhos com uma idade de, sei lá, de 8 anos, de 6 anos. A gente, na verdade, não é uma regra, né? A gente sempre fala para não ter que perguntar a partir dos 8, mas abaixo disso, a gente sempre tem a mesma coisa da questão dos cadeirantes, tem que perguntar, vai de lodge para lodge. No caso do Kruger, o que pode acontecer, né, no caso de saídas regulares e for fazer um safari dentro do parque, o que pode acontecer é ter que pegar um carro fechado para a família, tá? Se a criança for menor de 8 anos, e aí, óbvio, vai ter um custo para isso. E alguns lodges, o ranger vai querer ver a criança antes, então dá uma olhada, ver se é muito agitada, ver como que a criança se comporta, não é se a criança é educada, não é isso, mas ver realmente se tem como, se ele acha que aquela criança vai tá ok num carro com outras famílias, com outras pessoas, ou se ele vai sugerir que a família saia num carro privado para eles, e aí também isso vai ter um custo. Tem uma última questão aqui, acho que nós estamos já há bastante tempo, né? Do interrupção, sabe a interrupção que o cable lá da Table Mountain faz de manutenção? Todo ano no inverno. Uhum. Sempre no inverno, mas a gente não tem uma data fixa, né? Mas eles informam com bastante antecedência, e aí a gente começa, inclusive, todos os e-mails que a gente, as assinaturas do pessoal de lá fica com essa data, porque eles informam com bastante antecedência. Tá ótimo. Bom, da minha parte, tem milhares de questões, mas a gente foi juntando aqui várias muito semelhantes, entendeu? E depois nós vamos, enfim, nós todos da Diversa estamos prontos para ajudá-los a esclarecer as dúvidas e prontos para atender vocês da melhor maneira possível. Mari, eu acho que eu encerro aqui as questões. A Priscila, Charles, Valdir, se quiserem fazer alguma intervenção aí para a gente. Ia fazer só um agradecimento a todos, né? Lembrar que a gente tem de novo na sexta-feira, às 10 da manhã, né? Isso, 10. Próximo isso encontro, mesmo. sexta-feira, é às 10. Hoje, o anterior foi às 15. Na sexta-feira, é às 10 horas da manhã. Sobre Foz do Iguaçu. Que todos estejam presentes. A gente vai falar sobre alguns destinos nacionais aí, da hotelaria em alguns destinos nacionais. Queria recordar que esses produtos estão... A hotelaria nacional, né? Agora eu estou falando. Está disponível no portal da Diversa, muito em breve também no portal da Casa do Agente, que vai ser lançado logo menos. E esses produtos de África, agora voltando para hoje, a Adriana mencionou no chat aqui, para quem viu, para quem não viu, dá para puxar para cima e achar. Ela mencionou que os produtos estão disponíveis no site da Diversa, e isso é consulta aberta, então todos podem entrar no site da Diversa e consultar, e aí quando tiverem alguma solicitação ou dúvida, remetam aos seus canais aí, quem trabalha com a Casa do Agente manda para a Casa do Agente, quem trabalha com a Diversa manda para a Diversa, e assim o canal faz a resposta, enfim, os tempos de resposta têm sido ótimos, então acho que o produto é de ponta, né? É um produto de alta linha, vocês perceberam pela apresentação, a Mari tem um conhecimento absurdo, se juntar ela com o James, a gente até o Mandela fica com inveja, aqui o dia inteiro. Então, gente, é isso. De minha parte, agradeço a todos aí. Vou passar para o Valdir fazer a finalização dele e a gente vai encerrando. Obrigado. É isso aí, que fantástico, hein? Fui para a África e adorei. Muito bom. Eu quero dizer primeiro agradecer a todos vocês pelo tempo. Falei que ia valer a pena, como eu falei no começo, treinamento de alta qualidade, muito bom. Para vocês que já têm contato com a Diversa, a maioria que eu vi por aqui, a Diversa ela tem um atendimento, a gente aposta muito na qualidade.
dos profissionais que trabalham com a gente, tá? Então, minha equipe de vendas, toda ela, eu costumo falar que a Diversa é uma empresa nova com gente mais experiente, né? A gente fez 2 anos agora, mas a minha equipe de atendimento, por exemplo, quem tem menos tempo de turismo tem 16 anos de turismo. Eu quero deixar vocês à vontade, temos pacotes montados, nossa equipe de produtos é altamente qualificada, fez a lição de casa, mas eu quero deixar vocês à vontade para a gente atender o passageiro de vocês do jeito que ele merece, do jeito que precisa ser. Ela colocou em alguns momentos falando que o ideal é primeiro ter uma boa entrevista com o passageiro para entender qual é a expectativa dele, o que ele procura na África, né? É um destino que tem tudo e esse papel é fundamental para nós, porque agora tem os prontos, é injusto, conseguir montar o pacote. Valdir, tá picotando um pouco aí, rapaz. O seu... o som, Valdir, o áudio tá... Se você desligar o vídeo, talvez melhore aí, por conta da internet. A gente é altamente, tanto eu como enroscou tudo. Deu uma enroscada aí, Valdir. James, você quer fazer o fechamento, então, aí? Tá bom. Pessoal, acho que o Valdir já deu uma adiantada, que nós estamos prontos, temos os circuitos todos aí disponíveis. Nós somos realmente experts nesse destino, na África como um todo, não só na África do Sul. E temos a Cobo que nos apoia. Obrigado, Mari. A gente tem a Cobo que está conosco no continente inteiro, então é muito importante. Em nome do Grupo Arbo, em nome da Diversa, eu agradeço a presença de todos vocês. Obrigado pelo prestígio de estarem aqui conosco hoje, dedicarem esse tempo para a gente poder mostrar um parceiro super estratégico, importante para nós e uma parte do nosso trabalho. Obrigado, meus amigos. Obrigado, Mari. Obrigado Obrigada por todos vocês. Valeu, Valdir. Obrigado, gente. Pessoal, obrigada a todo mundo pela presença. Obrigado, gente. Mari, querida, tchau. Um abraço para vocês. Obrigado, Mari.